maravilhosos, bora começar mais um Multimix hoje diretamente da onde, cara? Mais uma vez da Expo Inter, 48ª edição da Expo Inter, nesse complexo, nessa quadra inteira da Ubra aqui, junto com o Brasa e Prosa, que é o espaço do nosso chefe amado Dida Grey. Então, já sabe, né? Vem pra Expo Inter, cara, tá no portão 7, olha pra esquerda, tá ali, ó, tá todo mundo ali bagunçando, não, pra direita? Não. É, pra direita, exatamente, cara, pra direita aqui, que tá todo o espaço aqui montado da Ubra, com o estúdio da Rádio Mix e também com o estúdio do nosso amado canal Multi RS, onde eu tenho a honra de receber amigos, irmãos e ídolos por aqui. Portanto, o papo hoje é com ele. Eu vou até soltar pra bater palma pro cara, tá ligado? Palmas para o meu amado Jonathan Correia, representando a reação em cadeia, maninho! Cara, a gente tá desde cedo bagunçando por aqui, tá ligado? Porque a gente já fez som junto, fez cafezinho junto, tá ligado? Comemos churrasco junto, mateamos junto. Ah, isso tudo. E agora é hora de bater um papo. Meia horinha de papo. Boa. Como se a gente não soubesse tudo da vida do outro já, mas tudo bem, né, cara? Gato, seguinte, mano, me conta, cara. Quase 3 anos já, né, de turnê. 2 anos e... quase 3 anos, 2 anos e meio. Eu falo 2 anos e meio porque 3 anos aí tem que completar os 3 anos. Tem que oficializar, né, cara? Fazer evento e tal. Mas tá encerrando já isso? Cara, a gente tá na última perna. A turnê que começou como Até Parar de Bater. Eu lancei uma regravação uma coletânea totalmente regravada dos primeiros discos e os singles que eu escolhi, né, da Reação. Não fiz só uma remaster, mas sim uma regravação mesmo para trazer uma roupagem nova. E a turnê ela vem em cima desse lançamento, né? E 2 anos e meio, um pouquinho, mais de 120 shows já. Loucura isso, mano. E aí agora... É muito show, cara. E isso que é uma coisa que eu perguntei pra gente no cafezinho até, acho que entrar um pouquinho mais nesse assunto, a turnê, ela foi pensada como uma questão de nostalgia ou pra apresentar uma roupagem nova de músicas pra quem é fã desde sempre e pôde dar uma realimentada depois de um hiato de 9 anos? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Sabe? De a galera ficar órfão de, pô, cadê os caras? Agora poder ver de novo. E aí tu vê as músicas que tu já conhece, mas com uma pegada. Até porque os instrumentistas são outros, né? Sim, sim. Como é que funcionou essa ideia? Os dois universos, né? Tanto a questão nostálgica, né? Porque uma vez que a gente está revivendo as músicas que, cara, fizeram sucesso lá no início dos 2000, né, cara? E não foram poucas, né? Não foram poucas não, meu parceiro. Não existia, era insuportável tu ligar qualquer rádio, era só... Ligava a TV, era só Reação em Cadeia. As gurias só falavam no Jonathan. Era insuportável. Nenhuma outra mulher no mundo pensava em outro cara, tá ligado? Ainda bem que hoje ele liberou. Hoje um cara centrado, casado, né, de boa, pôde liberar o resto da humanidade pro resto dos homens do mundo, tá ligado? Porque realmente, cara, era bizarro como tudo girava. E foi uma fase muito boa, uma safra muito boa de rock gaúcho. De né? tudo. Onde tudo aconteceu. E outra, a gente pôde sempre se retroalimentar. Os nossos ídolos são gaúchos. As bandas que eram referências eram gaúchas. Exato. As bandas que queriam ter... A gurizada queria ter uma banda, podia tocar as bandas cover das bandas daqui. Exato. Sabe? Como é que é pra ti isso, cara? Saber que o cara que via lá os gaúchos tocando e sendo seu ídolo dos ídolos, agora tu virou um ídolo. Cara, é muito legal, cara. Porque assim, eu lembro... Voltando no passado, assim, dos aniversários da já extinta Pop Rock, amada, né? Aí, que foi uma rádio que deu muito suporte, né, cara, não só pra Reação, mas pra várias bandas da cena. E eu lembro Sem falsa modéstia, a rádio da Ubra, né, cara? Porque o Jonathan morava, tinha uma barraquinha lá que ele morava na Ubra. Né, e era tão legal por isso, porque a Ubra ajudou a forjar, com a rádio da Ubra, muitas bandas legais, inclusive a Reação. Total. E assim... Aquela fase, cara, eu lembro da gente fazer, de tocar na primeira festa, acho que era os 5 anos da Pop Rock. E, cara, quando eu vi, assim, o Duda Calvin, o Neivan Soria, o Carlinhos da BD, que eram, cara, referências, até hoje são referências pra gente, né, cara? E uma galera que movimentou muito, fez parte da vida e do imaginário das pessoas aqui no Sul. Não só no Sul. A gente não quero reduzir nada, né, cara? Até porque o Rio Grande do Sul é gigantesco e a gente tem uma aldeia muito participativa na cena, assim. Mas... cara, ver essa galera, cara... Eu lembro do Serginho Moá, cara. Foi o primeiro cara que veio trocar uma ideia com a gente, assim, dentro da Pop House. Na Vasco? Não, Vasco não, na Nilo. Não era na Nilo? Na Nilo não, que desce do Parcão ali. Na lomba do Parcão. Mostardeiro? Não era Mostardeiro ali? Pop House? Era Mostardeiro. Isso aí, cara. Pá, que fase boa. Cara, e aí tu poder ter contato com essa galera, cara, que foram referências pra gente, né, cara?
E hoje, passados os, né, quase 25 anos da Reação em Cadeia, olhar e ver que tem bandas que tem o som que eu faço como referência. Cara, eu me sinto um privilegiado. Da mesma forma como eu falei que não foram poucas as músicas que tocaram no rádio, né? Foram muitas. E eu me sinto muito privilegiado por isso e muito grato. Tu tá naquela prateleira gostosa, tá ligado? De artistas do Sul, tipo, vamos lá, Serginho Moá, Teddy Correia, tá ligado? Essa galera assim que são conhecidos nacionalmente e respeitados nacionalmente como hitmakers. Como os caras que fazem o som, e é muito, muito raro um som que não vira top 1 das top 10 do Brasil na época ali. E vocês vieram uma levada assim, cara, que se fazia álbum. Não se fazia single, sim. se fazia disco inteiro. E tu virava todas as músicas do disco. Isso aí acho que é a maior tesão pro cara. E além disso, a gente comentou no cafezinho isso também, quando a banda vira uma referência de estilo musical. A banda do fulano é uma banda tipo assim, Reação em Cadeia, tá ligado? Isso aí eu acho que é a maior tesão. Agora, quando a Reação veio... existia um planejamento do Jonathan com relação à questão artística, porque a banda ela deu um boom muito rápido, né, cara? Eu acho que foi... Tu falou que teve umas bandas antes, né? Sim. Mas a banda, quando formou, assim, que tu teve aquele upzão, como é que foi aquele início? Quem que te abriu as portas, tanto pra gravar o teu álbum, pra gravar músicas, e também, como é que tu organizou essa função pra quem tem banda hoje, saber, cara, quando a coisa aconteceu, eu tava pronto. Como é que tu tava pronto pra isso? Boa pergunta, velho. Obrigado. Que nem eu comentei no cafezinho, eu falei muito sobre essa coisa a banda, ela surgiu a partir de umas músicas que eu tinha, né? E uma delas se chamava Reação em Cadeia, se chama Reação em Cadeia. Anos? Isso eu tinha 18, Caraca. 17, 18. Piazão. E aí, cara, eu fiquei 2 anos, eu tocava numa banda chamada Ecstasy, que era uma banda de cover na noite e tal, e foi quando eu comecei a compor, assim, e eu já vinha compondo antes, mas daí, de fato, eu comecei a querer me interessar muito mais, porque eu não queria trilhar o caminho do cover, e com todo respeito, né, a galera que toca o nosso som e tal, mas eu queria me aventurar na coisa... A necessidade do artista de botar a coisa dele pra fora, assim, né? E aí eu comecei a fazer as músicas e tal. E, cara, fiquei 1 ano e meio, 2 anos sem tocar. E aí eu por né, um suporte de um dindo meu, de um padrinho meu, o Júlio, ele padrinho mesmo, de família. De família, é. Ele me deu uma grana, eu falei, cara, vai gravar as tuas músicas. Ele viu eu tocando violão, ele falou assim, cara, vou ajudar o guri, né? A importância disso, isso, tá ligado? Cara, de ter alguém que na família entende a necessidade de suporte pro artista, né, cara? Total. Porque é uma galera assim, o fulano quer ser músico. Ah, não, pelo amor de Deus, é o errado da família, vagabundo. Tá ligado? Vagabundo da família, vai ser médico. Tá, mas tu trabalha com o quê, ô vagabundo? Cara, é o que a gente mais ouve, quem vive de música, tá ligado? Tá, mas trabalha de verdade com o quê? Com a música, meu brother, música. tá ligado? Tá tudo certo, tudo ser outra profissão, mas também a arte também é profissão, né? E assim, cara, e ali eu precisava montar um grupo, eu precisava montar uma banda pra me acompanhar, porque eu ia me lançar como um cantor solo. Ia ser só que eu sempre curti a coisa de banda, sempre achei que, pô, banda é legal, que, cara, eu ouço Pearl Jam, eu ouço Foo Fighters, eu ouço Matchbox 20, o meu background musical vem de bandas, óbvio que tem os cantores também, mas vem desse lugar. Que já tiveram bandas. Sim, exato, com certeza. Cara, eu sou bem prolixo, tá? Mas eu vou chegar no cara, o tempo é teu, meu brother. Eu tô aqui, tô mateando 2 bates, mateando, é só isso, é só papo. E, cara, então, assim, a coisa começou, eu juntei a galera, né? Juntei a galera pra tocar. Fomos pro estúdio, gravamos as minhas músicas ali e, cara, eu curti a ideia. E fomos indo. E aí, cara, eu comecei a bater de porta em rádio e em tudo que é lugar. E aí tinha, em Novo Hamburgo, eu posso falar a outra emissora? Claro. Tinha a Transamérica em Novo Hamburgo, né, que tinha o Bolívar Troá, tinha o Rogério Forcolém. Forcolém, pô. E, cara, o Forcolém, o Forcolém foi o primeiro a tocar o meu som no rádio, assim. Né, e eram as primeiras músicas. Mais um padrinho. Mais um padrinho. Cara, passa o tempo, né, eu compus meu Day. E, cara, e aí meu Day, eu tinha colocado uma meta. É muito louco isso. Eu coloquei uma meta. Tô com 2 microfones aqui, peraí. Essa é a moral. Como eu comentei, a gente tá com o microfone aqui pra poder conversar, mas estamos mateando. Então pode matear com a vontade, tamo tempo. Depois a gente edita, tá ligado? Não, é ao vivo, não dá pra editar. E aí? Perdão, podia ter enchido pra ti, mas... Só pra eu responder. Vai. E aí, cara, eu lembro de ter assistido uma entrevista da Bideu Baldi,
Agora eu não lembro se era no H, que era o do Luciano Huck, ou o O positivo. Mas eles estavam na TV e aí o apresentador pergunta quanto tempo vocês levaram desde a forma... Tipo essa pergunta que você está fazendo para mim. E os caras falam assim, cara, desde a formação da banda acho que foram 2 anos. Meta. Em 2 anos minha banda tem que virar. Cara, eu era entregador de água mineral, era para ter entrado para a faculdade, né? Eu tava dividido entre entrar para a faculdade de jornalismo ou psicologia. Tipo. Putz, ou água ou vinho, tá ligado? Mas que no meio existe uma filosofia, né? Okay. Tem, né? Mas e os meus pais, eles queriam muito que eu fosse estudar e tal. Só que chegou num momento que eu falei pro meu pai, eu quero viver de música, né? E que era uma decisão desde os 15 anos que eu já vinha perseguindo. E ele falou, cara, se é isso que vai te fazer feliz, então eu te apoio. Isso que eu acho legal, quando tem o suporte e a autorização, digamos assim, né? E aí meu pai me segurou um tempo ali, cara. Meu pai era caminhoneiro, né? Então, assim, ele não era uma pessoa com grandes posses, né, cara? De poder sustentar 3 filhos, uma família e, agora, tô com um bagualão em casa. Mas o cara se vira, mas o meu pai se virou e me deu essa força, assim. Cara, e eu prometi pra ele e pra mim, só em 2 anos a coisa tem que virar. Cara, e virou. Eu fui tão chato, assim, de ficar batendo de porta em porta de rádio, que aí eu lembro de... Como é que era essa rotina, cara? Já fiz um som, gravei um som, tá? Agora eu vou pegar o CDzinho, vou gravar o CDzinho, vou levar lá um por um. Tu mesmo levava, alguém representava? A gravadora? Ou não tinha gravadora na época? Não tinha gravadora. Daí levava. Cara, e o meu day foi curioso, porque o meu day acabou... Eu levei o CD pro Tadeu Malta. Tá. O Tadeu começou a tocar no programa dele, que na época ele estava na Atlântida. Ele sai da Atlântida, vai pra Pop Rock e ele leva junto. Ah, isso é legal. E aí o Fetter, eu cheguei lá no Fetter e disse, bora erguer o guri? E aí, me dá uma mão com o meu som, mostrando pro cara, assim. Ele até fala, um guri magrinho chega aqui e tal, não sei o que, cara. E ele pegou e botou na programação, que sai do programa, que era o programa... existiam as bandas que estavam na programação. Sim. E as bandas novas que tocavam no Conexão RS. Isso quer dizer, tinham programas pra isso, né, era o Conexão RS. Só que tu tocar na programação e, cara, e aí entrou na programação porque, cara, o troço tava... Essa é meu day. O meu day. E, cara, quando o Fetter jogou pra programação, cara, ali ele fez a parada... dar um flip. Porque, cara, sem falsa modéstia, tá ligado? Além da Ubra ter essa responsa que sempre teve de ter espaços culturais na televisão, tanto que a TV Cultura retransmite o canal do nosso amado Multi-RS aqui, Ubra TV também, e a Pop Rock por muito tempo, a Felusp, né, cara? Toda essa galera, e agora com a Mix, tudo que acontece aqui, eu tô assim porque eu engoli um pedaço de erva aqui agora. Dei uma mateada aqui, eu tenho uma erva lá na goela agora. Ontem foi igual, também. Cara, essa coisa de responsabilidade cultural. É isso aí. Sabe? Por ser uma rádio de uma faculdade, de uma instituição, sabe? De ensino. Então, eu acho legal porque vocês ainda... Cara, tu é o 4º cara que passa aqui nesse programa e fala a mesma coisa, sabe? Da importância que a Ubra teve, que a Pop Rock teve, sabe? De fazer acontecer a carreira. E hoje, a gente poder olhar pra trás e ver que os ciclos não se fecham, eles se encaixam de novo. Se encaixam. Sabe? De te ver aqui de novo hoje, sabe? Participando do cafezinho, divulgando os shows, sabe? E ainda contando com a Ubra pra isso. Pô, cara, sabe? Isso é sensacional. Eu acho que não é um sonho só meu, né? Eu acho que é um sonho de uma cena inteira, que é de ver aquilo que acontecia naquela época voltar a acontecer, porque a gente tem um mercado de bandas, de artistas aqui do Rio Grande do Sul que eu acho que ele é autossustentável, saca? Eu acho que a gente precisa reforçar esse mercado, dar espaço para as bandas novas. Eu acho que a gente tem que, né, obviamente, com planejamento. Não adianta montar uma banda e não ter um planejamento. Eu acho que tem que montar. Para as bandas novas, eu falo isso, eu posso falar que eu tô há 25 anos só com Reação em Cadeia. Gerindo uma empresa. Fora os outros projetos que eu empreendi na vida, assim. E isso precisa realmente ter uma organização, um foco e tal, para realmente, para quando tu for tocar... para ser sustentável, para poder dar continuidade e tal. Só que isso tudo só acontece se existe o espaço da mídia. E, cara,
a pop rock na época, a Ubra, né, empurrando o canhão todo de mídia da época, cara, como é hoje. Cara, foi essencial, assim, pra construção e pra longevidade da banda, né, cara? Isso... E tu falou uma coisa muito importante, cara. Além de ter esse suporte da Ubra, da Pop Rock, da Felusp e tudo mais, das coisas que a Ubra botava de cultura pra rua, cara, é exatamente perceber isso, sabe? Que nós somos muito autossustentáveis. Sim, totalmente, sabe? cara. Tipo, os nossos ídolos são nossos, sabe? As nossas referências são nossas, sabe? E ainda são nossas. Exato, sabe? Porque cara. são 25 anos de banda, mano, sabe? E gerir uma empresa por 25 anos de sucesso, meu brother, não é... Tu sempre teve essa visão empreendedora ou tu teve que aprender a tocar o pneu com a roda andando, assim, com o carro andando? Cara, eu sempre tive... Não era uma visão, era um sentimento, assim. Era mais guts do que brains, né? Então eu apanhei muito. Eu tomei muito na cabeça ao longo da carreira por imaturidade, por falta de conhecimento, tal, e aprendi ao longo do tempo entendi que isso aqui é desse jeito. Legal. Entendi que isso não dura para sempre, que tu precisa criar reservas, que tu precisa criar lastro. Os ciclos se encerram e tem que ter uma base para seguir, né? Tu tem que criar um lastro para tu poder investir, reinvestir, porque, cara, é igual abrir uma padaria, velho. Só muda o produto. Né? Eu tô sendo mais... jogando assim, mais reto, assim, porque, cara, a dificuldade é a mesma, porque é um negócio. Tem todo o romantismo de ser um lance musical, artístico, mas no final das contas é um negócio para que, se eu quiser me manter... continuar fazendo aquilo que eu amo fazer, que é música, eu preciso tratar isso como um negócio. Mas tu tem a nostalgia, cara, daquela época de pegar o CDzinho, levar lá e ter o tete-a-tete com o cara? Ou tu te adaptou bem à situação do online, como é hoje, para sustentar uma banda, tem que estar totalmente conectado e entendendo o online? Tem que estar conectado, mas eu acho que a rádio, como eu falei antes, a rádio é uma chancela extremamente importante. Eu acho que a reação em cadeia hoje... A gente existe ainda porque é uma banda que aconteceu no rádio e aconteceu de uma forma muito massiva. Como tu falou, cara, era insuportável. Orgânica e massiva. Exatamente, total. Foi orgânico. Até eu vou pegar o gancho, porque assim... e voltar lá para outra pergunta. Que o meu Day, quando estourou, quando entrou na programação, que o Fetter botou na programação, aquilo ali era uma demo. Nossa. Ela ficou por meses em primeiro lugar como uma demo. E quando aí pintou a gravadora, aí gravamos o disco e aí foi regravado. E aí de novo, aquilo foi de novo... Realimentou. Foi de novo... que loucura, cara. Bombando em primeiro lugar. Cara, essa música ficou por muitos anos, né, cara? Ficou, tipo, cara, assim, ficou. Como um hit, né, cara? E tanto é que até hoje a galera canta, a galera se emociona. Eu recebo, né, mensagem da galera até hoje dizendo, pô, a banda, a música e tal. Mas eu atribuo muito isso à questão da rádio. A rádio, eu lembro de mudar o dial, cara, que era assim, tava tocando uma música, daí virava, tava tocando outra, virava, tava tocando a mesma que tava tocando ali. Tu podia mudar a banda, botava pro AM, cara, tocava no AM, cara. Caraca, velho. Saca? Era um crossover assim, bizarro, porque é uma banda de rock que tem orientação pop e tal, mas é uma banda de rock, tem guitarra, mas né, cara? Era muito bonito o que era feito, porque não era feito só pra vocês. Exato. A galera que curtia o som fazia questão de ir nos eventos e se conhecer um comunicador, falar com um comunicador. Eu lembro que foi bem na época que eu acho que o auge mesmo da reação foi quando eu comecei a brincar do Kazuca, a trabalhar no Kazuca ali. Eu lembro que a gente tinha programas de TV, de rádio também. Cara, era isso. E quando vocês iam, a gente sabia que era gol, sabe? Por quê? Mas não é porque o teu produtor me chamou. É porque a galera pedia. Eu acho que isso é a maior chancela que tem da questão orgânica. Exato. Sabe? Que hoje a gente depende muito do algoritmo. Depende muito do engajamento. Exato. Sabe? E esse engajamento era natural e era feito pela galera porque a galera queria que vocês bombassem. Isso, cara, assim foi o Faustão. Isso foi construído ou foi sem querer? Sem querer, querendo, sem querer. Sem querer, querendo, porque assim, não vou ser blasé e dizer assim, cara, pô, quanto... Não fiz nada por isso. Não, cara, é como eu falei, eu botei uma meta, eu queria viver disso. Porque eu preciso de música para me salvar todo dia, né? Dos meus demônios, dos fantasmas, dos fantasmas e tal. E isso me alimenta, a música me alimenta, né? Literalmente, né? Boto pão todo dia na minha mesa e ao mesmo tempo alimenta o ego artístico, a alma, né? E cara, o Faustão foi assim. O Faustão, eu lembro da gente recebeu a ligação do pessoal da produção e a gente foi pra lá e aí a produtora disse assim, a gente tá chamando vocês
A gente estava sem gravadora na época, a gente estava realmente ali numa entre-safra entre o selo aqui do Sul e a DEC, né? Então a gente ainda não tinha contrato assinado com ninguém. E aí a produtora chega lá e diz para nós assim, ó, a gente tá chamando vocês porque bateu aqui de tão grande que tá. Que legal isso, cara. E aí, cara, e casou de estar junto com engenheiros do Havaí, né? Mais uma vez, né, com a bênção daí, apadrinhado, contendo a bênção do Humberto, né, cara? Que, cara, eu nem preciso falar que nada, é mas não preciso falar nada, mas eu vou dizer, o cara é um ídolo, né, cara? É o meu herói. Tu já leu o livro dele? Cara, eu já li o livro dele, eu queria poder escrever uma biografia dele. E é o meu herói na música, cara, porque, assim, é um cara que, primeiro, pela questão do contrabaixo, né, cara? E segundo que, assim, cada música é um livro, cada música cara, é uma história de início, meio e fim, tá ligado? A inteligência das letras chega a ser assustadora, sabe? Agora, sabe um cara que eu vejo que a história se repete muito e as histórias se encaixam? A mesma coisa aconteceu comigo quando eu tava na outra rádio. E de tanto encherem o meu saco, no bom sentido, os fãs e tal, eu cheguei pro alemão, pro Feta, e falei, cara, olha só, estão pedindo insuportavelmente esse cara aqui, deixa eu tocar de vez em quando, que era o Vitor Clay. Tá ligado? E aí começou a tocar no Rádio Kazuca. Te amo, Vitor. E aí depois a gente teve uma relação pessoal gigantesca, maravilhosa, onde ele fazia os eventos do Kazuca. Tipo, eu lembro que eu tinha um Peugeot na época, um Peugeotzinho assim, pequenininho. Eu pegava o Bruno e ele em casa, os instrumentos ali, e ia pros colégios, velho. E, eu parava os colégios. Aí eu falei, cara, olha só, mostrava as fotos, olha isso aqui, cara. Temos que tocar, tá ligado? E hoje ele é o produtor artístico do teu show. E o Bruno é meu empresário. E tu seria o quê? Tu seria, bem ou mal, o ídolo dele. Com certeza. Então, cara, com certeza. Olha, mas não, eu digo assim, daquela geração toda, sim, sabe? Sim. Então, olha como as coisas se encaixam, velho, sabe? Como elas se ligam, assim. E como é bonito isso, por quê? Porque é tudo girando em torno da questão da rádio, da questão da comunicação e da questão de Sul. Nós podemos nos proclamar independentes, tá ligado? Sim. Musicalmente e artisticamente. Né? E eu acho, cara, cara, a gente viaja o Brasil, a gente faz as coisas, né, cara? Que nem eu falei, eu tive a oportunidade de viajar o mundo com o Eagle Kill Talent, né, cara? Tocar com os meus ídolos, conhecer os meus ídolos. E cara... Vamos, Maracanã, vamos... cara, pô, Foo Fighters, Metallica. Cara, eu fiz um corre, assim, que até hoje pra mim é surreal. Mas a gente, daí quando eu olho pra nossa aldeia, eu falo aldeia no sentido do nosso... É o nosso... Nossa bolha que é nossa mesmo, com autoridade. Eu sinto um orgulho, assim, de toda a história que não só a Reação ajudou a construir, mas todas as bandas, os artistas daqui, a gente tem um ecossistema artístico, assim, muito, muito, muito incrível, como eu falei, autossustentável, e eu acho que a gente precisa valorizar cada vez mais o que é nosso. Mais isso, porque assim, daí vamos pensar em negócio, que quando tu dá essa oportunidade pra galera que tá aqui, tu movimenta equipes técnicas, tu movimenta toda a cadeia do trabalho, né, de produção, né, locação de equipamento, saca? Cara, isso a gente já sabe que funciona dessa forma. Quando tu vai fazer um show, vem os indiretos e os diretos, cara. Já são muitos os diretos, pensa os indiretos, então. E a gente tá aqui, cara, a gente tá aqui do lado, né, e tem muita gente talentosa, cara. É gostoso, cara, poder chegar assim e dizer, Johnny, tá onde? Tô aqui, meu, vamos fazer um negócio. Vamos, por quê? Porque é um artista mundialmente reconhecido, até porque a Eagle Kill Talent botou o teu talento pra ser visto em todo o planeta Terra por artistas, pelas maiores bandas do mundo, do pop e do rock, tendo os shows, os palcos compartilhados contigo, sabe? Mas, velho, o orgulho que dá saber que tu é nosso, tá ligado? E dizer, velho, aquele brother lá na TV que tá tocando lá com o Foo Fighters é meu brother, tá ligado? Cara, eu posso mandar um WhatsApp pro cara. Eu fiz um churrasco dentro do estúdio do Foo Fighters. Não dentro do estúdio, mas no pátio. Eu fui comprar o tijolo pra... Fazer uma churrasqueira de chão? Fiz a churrasqueira do sistema velho. Agora tu veio. Sistema velho. Barbecue, caramba. Barbecue, caramba, eu quero botar aqui, ó, churrasqueira. E tinha espeto não, teve que botar na... Ah, não, espeto não. Aí já foi demais, né? Não tinha, não achei. Olha que eu procurei, velho. A gente teve que fazer na grelha. Umas espadas no bagulho, mas, tá cara, ligado? eu enchi uma Suburban, aquela veraneio dos americanos lá, cheio de tijolo. E aí, montei a tijolada. Bagualou Foo Fighters. Dentro do estúdio, lá dentro que legal, Six, do lado do White Limo e da van, primeira van de cara, turnê eu acho caras. que tu é um cara que daqui a pouco não vai demorar muito pra alguém querer brotar aí uma história, um documentário, um livro, coisa assim pra contar, porque a tua história, apesar de tu ser um guri,
tá ligado? A tua trajetória é linda, cara. E outra, ela é muito assim, né? Porque aí a reação vai, vem a ego, sai a ego, volta a reação, sabe? E tipo, e aí tu falou Faustão e não sei o quê, tu diz, cara, e de repente o cara tá aqui, aí o cara de repente tá em Miami, tá? E tu diz, cara, a vida desse cara é uma loucura. Deve ser legal pra quem vive, quem quer viver de música, quem tem o sonho de viver de música, de viver de arte, poder dizer que, velho, dá? Dá, tá total, dá. Tem que acreditar, tem que ser teimoso. Tem que ser insuportavelmente talentoso e tem insistente. Que ralar, cara. Tem que ralar, não é fácil. Todo dia é um leão por dia, né, mas ser uma cara? história inspiracional deve ser muito irado, cara. Mas é tri, irado. Cara. E assim, isso só se... Aí, ó. Impulso, tem que ter impulso, senão, aqui, ó. E sem falsa modéstia, cara, aqui, ó, a gente tem essa missão, tá ligado? De dentro da Ubra, com o Multi-RS, com a Ubra TV, com a Rádio Mix, com a Pop Rock, com a Felusp, com a própria Ubra em si, que monta palcos aqui, por exemplo, na Expo Inter, pra poder trazer a galera aqui poder tocar. Eu acho que esse tipo de coisa aqui, a arte ela muda a vida das pessoas, tal qual a educação. Uau. E a Ubra entende isso. Então eu acho que é uma coisa mais legais que tem. Galo, e agora só pra encerrar com chave de ouro, cara, como é que tá agora essa turnê? Vai encerrar por agora, quando é os próximos shows? Tá chegando no final, agora é a última batida. Sábado agora a gente tá no Araújo Viana, quase sold out, vai ser o terceiro Araújo sold out já. Até o fim do programa já foi. E... dia 4 em Novo Hamburgo, no Teatro Fevalho, os ingressos estão voando também. Dia 26 em Belo Horizonte. Dia 27 em São Paulo, na Áudio. Agora dia 13 em Canoinhas. E hoje eu já tô saindo aqui, indo direto pra festa do Moranguinho. Então quem tiver por lá... Cara, é o seguinte, programa 6h30, 7 horas, já é logo o show, né? Eu acho que é tarde, cara. Acho que é umas 10, 11. Não, dá tempo frouxo, cara. Viu o programa já lá, bota um banho. Dá pra vir aqui na Expo Inter, comer um churrasquinho. E depois taca a ficha, tá ligado? Meu amor... Sempre uma honra ver o amigo, cara. Tava morrendo de saudade de ti. Igual. Inclusive, cara, procure no Spotify, cara. Eu tenho a honra de ter gravado, né? Ter feito uma versão nova de Me Odeio, versão eletrônica, junto com meu irmão André Sarati. E não é um remix, é uma versão nova. A gente regravou as vozes do Jonathan e tal. E foi muito legal, porque essa música, sempre que o Jonathan dá um pulo aqui no Rio Grande do Sul, vem fazer shows aqui, a música dá um upzão. Então, obrigado quem tá curtindo o som ali, que tá causando muitos milhares de plays e tal. A gente tá muito feliz por isso. E pra mim é uma honra gigante, porque Me Odeio é um dos hinos da história do rock pop do Rio Grande do Sul. Obrigado, tamo junto. E agora, cara, vamos para o palco direto, porque este homem maravilhoso vai nos dar a honra de uma canja. E é claro que eu vou me meter, né? Ó, tô de volta amanhã a partir das 6h30 com mais um Multimix aqui da Expo Inter. E fiquei com o Jonathan Correia e grande elenco. Feitoria, falou aí! Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar.